TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital. Também se assiste o programa pela Ordem na TV Assembleia, no canal 61.3 e também no canal 31.1. Hoje era para me ter convidado, mais uma vez, né? Mas eu prescindi de um convidado. Quando eu vi a pauta da semana, eu teria que ter uma discussão e uma opinião. O nosso consultor político, Luiz Cláudio Barbosa, está aqui comigo, para a gente discutir os fatos que, e foram muitos, né, que aconteceram durante essa semana, que estão levando o país para um rumo incerto. A palavra é essa. O Brasil hoje vive um momento difícil e caminha para um rumo incerto. Se você perguntar qual será o resultado das coisas que estão acontecendo durante o ano de 2018, das coisas que aconteceram de forma grave no ano de 2017, né, que estão, por incrível que pareça, piorando no ano de 2018. Estou falando de quê? Estou falando de insensatez, estou falando de divisão, eu estou falando de uma política recheada de ódio, eu estou falando de desconstrução do Estado Democrático de Direito, eu estou falando de desgaste do Poder Judiciário ao extremo, desgaste do Poder Legislativo ao extremo, o Poder Executivo totalmente desmoralizado. E no meio disso estamos nós, brasileiros, no ano de eleição. Além de um problema sério, que é o quarto poder, que é a imprensa, que muitas vezes quer manipular informação. Além disso, ainda segue outro problema, que é a questão das notícias falsas no meio de todo esse bolo, né, de coisas ruins da nossa democracia. E por isso que eu trouxe meu amigo Luiz Cláudio Barbosa, para a gente discutir novamente todas essas questões. Luiz, primeiro eu queria falar sobre o julgamento do presidente Lula. Não o julgamento em si, tá? Não o julgamento em si, do habeas corpus que foi julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Eu quero falar do que antecedeu a tudo isso, né? A pressão que a ministra Carmen Lúcia sofreu e aquele saquinho de maldades que o ministro Gilmar Mendes puxou quando iniciou a discussão que levou para a marcação do julgamento do habeas corpus preventivo do presidente Lula, que foi notícia durante toda a semana, que foi aquela troca de farpas entre ele e o ministro Barroso, mas principalmente o que ele falou de outros ministros. Como é que você está vendo essa situação, Luiz? E tudo isso nas redes sociais, tudo isso com chacota, tudo isso com os poderes ficando cada dia menor no ano de eleição. O dia 24 de janeiro não terminou ainda, né, Carlos Frederico? Parece-me que ele foi dividido em várias etapas. E o que mais me chama a atenção, quer dizer, no dia 26 de março agora, quando o nosso programa falou 24 de janeiro por quê, Luiz? Foi o dia do julgamento no Tribunal Regional Federal 4. Tá certo. O julgamento que condenou o Lula a 12 anos de cadeia. Exatamente, que literalmente aumentou até a pena em relação à primeira instância do juiz Sérgio Moro, aumentou até a pena, foi visto também pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal Federal, onde 5 membros daquela augusta casa também foram a favor do que as instâncias inferiores tinham feito. E, no entanto, é levada uma discussão para o Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, uma manobra para se discutir sobre a questão da segunda instância, na qual Carmen Lúcia bateu o pé e disse, não, isso já foi decidido em 2016. É importante lembrar o seguinte, tem muita gente falando muita coisa, mas quando a gente diz respeito à avaliação de ética e de postura de um membro do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que se ater aos fatos, para poder saber se ele está certo ou não. Logo, eles têm, né, Luiz, um linguajar de direito único e pleno deles, de que tem notável saber jurídico, que às vezes é usado para dissimular mesmo.
muitas vezes é usado para dissimular mesmo. A gente tem que falar a verdade nesse país, é necessário que a gente fale a verdade nesse país, né? Muitas vezes é necessário, mas o que é que aconteceu, o que o Luiz está colocando, e é importante a gente relembrar. A ministra Carmen Lúcia, ela foi muito feliz na entrevista que ela deu à Globo News, né, Luiz? Exatamente, logo depois do... E a ser mais exato, ao Jornal das 10 da Globo News, que é comandado pelo... Tá me faltando aqui o nome do colega, mas já eu me lembro. E que foi novo agora, criado agora. E ele esteve no gabinete da presidente, não sei se é a pedido dela, eu acho que foi. E lá a presidente foi muito claro, olha, esse assunto, em relação à prisão em segunda instância, já veio para o pleno do tribunal. Já foi resolvido. Não, ele foi para o pleno do tribunal, Luiz, em 2016. Não, antes de 2016, ele já tinha ido ao pleno do tribunal 7 anos antes. Exatamente. E na época, o resultado foi ao contrário de 2016. Na época, foi mantido o princípio constitucional da presunção de inocência e foi mantido o pensamento do transitado e julgado. Ou seja, a pessoa só pode ser presa depois de passar por todos os processos, recursos possíveis e imagináveis num país que tem 4 instâncias. Quem era que ganhava muito dinheiro com isso? As A bancas de banca de advocacia. Até a OAB ficou revoltada com isso. Dizem que tira o direito constitucional. Na realidade, elas destroem os nossos direitos constitucionais. Porque na medida em que você brinca de fazer justiça e você condena pessoas que nunca vão presas, isso é brincar com o Estado Democrático de Direito, é brincar com as nossas garantias individuais. De quem? De quem está vendo o patrimônio, o recurso, o dinheiro de um povo inteiro ser levado, dilapidado por corrupção, que beneficia poucos e prejudica muitos. Esse é o grande ponto. Ela foi muito clara, Luiz, quando ela disse o seguinte: a composição do Senado, ou do Supremo, é a mesma do ano passado. É a mesma de 2016. Não houve nenhuma mudança substancial. Só que houve, infelizmente, o Teóris Zavascki faleceu. Mas ela disse que não houve nenhuma mudança substancial para que justificasse a possibilidade de se reverter essa decisão. Com mudança até de posição do Gilmar Mendes, né? Esse especificamente. A única mudança que houve, na realidade, e aí ela foi muito clara, é a seguinte: tem um réu importante que não pode ser preso. E ela foi muito clara quando ela disse lá atrás que o Supremo não podia se apequenar diante desse fato. No dia que ela retornou aos trabalhos em 2018. Entendeu? Na grande realidade, indiscutivelmente, existe uma pressão, principalmente da classe política. Às vezes a gente pensa que... Uma pressão, Luiz, muitas vezes não, descabida, arrogante, muito prepotente, né? A presidente do PT, Gleice Hoffmann, praticamente invadiu o gabinete da presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é réu. Ela é réu, mas ela invadiu o gabinete da... Mas por que ela invadiu? Ela é réu. Ela invadiu o gabinete da presidente e junto, monitorada, ou assessorada, ou ciceronizada, não sei, por o ministro Lewandowski. Sem dúvida. Né? E outros deputados invadiram, justamente pressionando para que esse ponto valha. Chegou ao ponto de pessoas do país como um todo, ou seja, atores, né, Luiz? Intelectuais, gravarem vídeo dando força e apoio à ministra Carmen Lúcia, porque é uma imoralidade o Supremo mexer na pauta dele, voltar a uma discussão, porque uma pessoa que é inatingível, que republicanamente foi condenada, tem que ser absolvida. O Lula está condenado. Tem que ser absolvido. O Lula está condenado. Não, ela não pode ser presa, né? A discussão seria agora, nesse momento, se ele seria preso logo após os embargos que ele fez lá, os questionamentos que ele fez, os embargos declaratórios, se encerrarem, tá entendendo? São dois. O juiz Sérgio Moro já estaria pronto para mandar prendê-lo. Estão falando que agora, dia 26, né? Agora, segunda-feira agora, dia 26, que serão julgados. Para quem nos está assistindo, agora, é amanhã. Aí o que é que aconteceu? É importante te pontuar isso aqui. Como a presidente não pautou, eles tentaram fazer uma reunião com a presidente
para discutir isso de uma forma em off, sem câmera, sem nada. Coisa que eles têm lá, as reuniões para discutir questões administrativas. Isso não é questão administrativa, é jurídica. Por isso, a ministra não foi. E não teve reunião. E a imprensa notificou que haveria reunião, mas ela não foi para a reunião. E eles disseram, é reunião nova, porque ela não chamou mesmo, não. Quem se propôs esse papel foi o decano Celso de Mello. Só que ela não foi. Aí o que é que acontece? Quando eles chegam na sessão de quarta-feira, né, Luiz? Quarta-feira passada, o senhor Marco Aurélio de Mello quer fazer... Uma nova interpretação. Não, ele quer colocar, para ser bem exato, ações genéricas, que não especificam o nome. Ele não especificou. Que não especifica nada, só da inconstitucionalidade ou não. Ele quer pegar duas ações genéricas e colocar para a votação, porque cada ministro tem um poder de pedir, né, para que uma coisa que ele acha é urgente, né, ele requer questão de ordem, né, questão de ordem regimental lá deles, e requerendo questão de ordem, ele foi requerer questão de ordem, mas só que a presidente Carmen Lúcia, e aqui eu quero parabenizar a presidente Carmen Lúcia no ato corajoso e republicano, ela disse que já estava pautado para o outro dia, ou seja, quinta-feira, o julgamento do habeas corpus de quem está fazendo toda a confusão, que era o habeas corpus preventivo do presidente Lula, que numa pressão sem igual no Supremo Tribunal, feita por várias pessoas. O Edson Fachin poderia ter rejeitado. Podia ter rejeitado. Mas o Edson Fachin, só lembrando o que o Luiz disse, Luiz, só para tu continuar depois que eu disser isso, o Edson Fachin rejeitou, negou. E o Superior Tribunal de Justiça também, Luiz. Também. Mas eles queriam agora que se mudasse o entendimento da lei. E tem gente, cara, de forma vergonhosa, Luiz, defendendo isso. Porque agora isso é interessante para essas pessoas. É interessante isso, né, cara? Que ponto você quer chegar nesse debate? Houve a judicialização da política brasileira. Houve a judicialização das instituições. Há muito tempo. Só que eu acho que um colegiado de 11 pessoas não pode decidir o futuro de um país. Não pode. E ainda mais tentando mudar uma regra agora para beneficiar não só um, mas vários políticos e membros do executivo que, teoricamente, comprovadamente, estão envolvidos em atos de corrupção, Carlos Frederico. Mas só lembrando, Luiz, uma coisa importante, te lembrar uma coisa aqui. E foi importante a juíza, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, falar sobre isso. No habeas corpus do Lula, qualquer decisão do habeas corpus do Lula, ou de qualquer pessoa que se sinta prejudicada, não é jurisprudência, não. A ação genérica que o senhor Marco Aurélio queria que fosse votada é que seria jurisprudência, e sendo jurisprudência, a decisão soltaria todo mundo que tivesse preso com condenação em segunda instância. Todo mundo. Soltaria simplesmente todo mundo. Ele queria desmontar o processo do Lava Jato. Onde que o Carlos Frederico quer chegar? Por quê? Agora, por que isso, para você entender? E o Luiz, houve uma mudança. Diga aí quem foi que... A decisão em 2016 foi 6-5. Quem eles acham que mudou de pensamento? A Rosa Weber. Pronto. Mas é essa mesma Rosa Weber que no Tribunal Superior Eleitoral acompanhou, relatou, pedindo a cassação da chapa Dilma e Michel Temer. Na visão da Rosa Weber, especificamente sobre a segunda instância, ela, na última votação, ela votou contra. Mas ela parte do princípio que matéria decidida naquela época não precisava mais votar. Então, todas as análises dela sobre segunda instância, ela está acompanhando a decisão de 2016. Por isso que acredita-se que se houver uma nova votação, ela não vai repetir o voto anterior. Ela deverá fazer uma mudança, pelo entendimento dela. E pela pressão social, né? Porque, na realidade, a casa está dividida.
Tem uns membros que estão descaradamente usando aquela toga para defender políticos ladrões ou ladrões políticos, e tem outros que estão tentando salvar a instituição em si. Agora, Luiz, o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes tem algumas frases que são nossas aqui do Nordeste. Advogado particular dos Barata, né? Advogado particular dos Barata. Muito bem. O Gilmar Mendes, se ele não existisse, ele teria que ser inventado. Tem essa frase aqui no Ceará que diz muito isso. Por quê? Porque as coisas que ele faz, né? E ele puxou o saquinho de maldade no dia da decisão desse julgamento e saiu relembrando fatos. Primeira coisa que ele foi para cima da Carmen Lúcia, reclamando que esse julgamento dessas ações que eles chamam de genéricas, né, e não tem nome em relação só à questão da constitucionalidade ou não, fosse feito. Por quê? O Gilmar Mendes agora, na época ele votou a favor da segunda instância? Votou. Votou Por quê? Porque ele queria que perdesse o Lula. Mas agora ninguém sabe o voto dele, porque tem um Barata que pode ser preso, né, ou está preso em primeira, né, Luiz? Está. Mas já vai ser julgado em segunda. Com então, certeza. e como o Luiz disse que ele é advogado dos Barata, então ainda tem esse... Tem o Aécio Neves que está na... Pois é, tem muitos amigos dele que estão perigando. Então, mas ele foi espetacular. Por que a coisa que ele foi espetacular? Porque ele pegou o Supremo Tribunal Federal, é como se ele tivesse pego um animal e tivesse aberto a barriga desse animal, e estivesse um animal bonito, né, com a casca bonita, e tivesse feito um corte no estômago desse animal, e tivesse mostrado como é feio por dentro esse animal, mostrado as vísceras desse animal. Foi o que foi feito. Ele mostrou as vísceras como o Supremo Tribunal Federal é triste, é feio, como ele funciona de forma não republicana, como ele julga por interesse, como ele toma decisão em cima de interesses, e pouca gente pode falar, porque a maioria das pessoas não fala e podem precisar do Supremo Tribunal lá na frente. Mas hoje, primeiro ele puxou o saquinho de maldade em cima, quis questionar a presidente do Supremo por ela não ter botado em pauta esse julgamento. E ela foi lá, na mãozinha dela, estava, olha, o regimento interno, papai desqualificou. Aí ele perdeu o rumo, né? Aí ele foi para cima do Fux. Mas o pensamento dele foi real. Mais uma vez, o auxílio moradia, Luiz, não ficou em pauta, porque o Fux tirou. Da outra vez, o auxílio moradia foi retirado e o Fux fez com que ele permanecesse. E até hoje o Brasil gasta 5 bilhões para pagar auxílio moradia de juiz que tem casa própria, às vezes até 2 ou 3. E o Brasil paga, né? Juiz, promotor, por aí vai. Agora, o Luiz Souza, de novo, pegou a matéria... Uma classe profissional que ganha acima da média do Brasil. Pois é, ele pegou a matéria, tirou de pauta para haver uma discussão e um entendimento antes de ser julgado. Atendeu de novo juízes contra a sociedade. Só que e o Gilmar Mendes fez ele se justificar. Depois ele foi para o Barroso. O Barroso descriminalizou o aborto. Ele mudou a Constituição brasileira com a canetada. E ele falou. Aí o Barroso perdeu a calma e disse tudo aquilo, né, que a sociedade tem vontade de dizer. Que ele falou do Gilmar Mendes. Falou que todo mundo tem vontade de dizer, Gilmar Mendes, na realidade, ele é tudo aquilo de ruim. Só que ele sabe que a sociedade já vê-lo com repulsa, e ele mostrou que não é para ser só ele, não. É para olhar com repulsa para muitos outros, né? E no final, ele deu o nocaute. Ele disse, ministro Barroso, feche o seu escritório de advocacia. Aí ele disse o quê? Ele mostrou as vísceras, não foi só do Supremo, não. As vísceras do Brasil, do sistema jurídico brasileiro, Luiz. Que todos os tribunais são circuncidados, praticamente montados, né, com escritórios de advocacia, com influências de ministros e de desembargadores. Ele mostrou as vísceras do arcabouço jurídico brasileiro. Aí eu acho que ele fez... Ele é uma pessoa, todo mundo sabe que de caráter duvidoso, mas ele deu uma de Roberto Jefferson, né?
Deu. Deu uma de Roberto Jefferson e tocou fogo. Uma coisa que a gente já sabia que não tinha dignidade e não se dava para acreditar. Sai daí não, a gente volta já já. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberto e digital, e na sua TV Assembleia, canal 61.3 ou 31.1, também aberta e digital. Luiz, teve uma coisa que aconteceu essa semana também, depois da morte da vereadora Marielle, né, do Rio de Janeiro, a gente já discutiu sobre isso aqui, sobre a questão da internet, a questão da divisão que existe no Brasil hoje. A segunda morte dela, né? Você quer chegar? O Brasil, ele vive um momento de muita... Radicalismo. Pronto. Eu vou além, Luiz. Ele vive um radicalismo exacerbado, sabe? Ele é quase um radicalismo quase beirando a insanidade. Sem dúvida. Que não tem ética, que não tem respeito com nada, que para vender uma ideia se fere, se mente, se... Dos dois lados, viu? Pois é, se fere, se mente, se brutaliza a um ponto de deixar a gente sempre estarrecido aonde a gente vai parar, como eu falei no início do programa, Luiz. Eu estou falando de quê? Essa vereadora, ela tem alguns conceitos iguais ao do Fernando Henrique. Mas a direita a transformou em um monstro. E a esquerda, junto com algumas redes de televisões, para ser bem claro, a Rede Globo de televisão, queria transformá-la Um mártir. no mártir. E a vereadora nem é mártir e nem é um monstro. É. Ela é Uma personagem. um dos vereadores, um dos parlamentares mirins, ou seja, vereadores, são os mais vulneráveis, são os mais perto da comunidade, são os mais ameaçados e é o que são mortos. Pode olhar, de 2016 devem ter sido mortos no mínimo 30 vereadores Desculpa, só em todo o país, não é, Luiz? enquanto nós estamos gravando esse programa, saiu um dado importante hoje. 30 policiais da PM do Rio de Janeiro morreram esse ano. Pois é. Antes do final, O Luiz tocou no assunto que é importante ser dito. O que aconteceu? Depois da morte da vereadora, alguns movimentos de esquerda politizaram ao extremo isso. o debate. Principalmente o partido dela. Politizou o debate e politizou com o intuito de angariar voto mesmo, de usar o nome dela. Foi feito uma coisa para o país inteiro e foi feito de forma política. Porque eles disseram que o assassinato foi assassinato político. E o pior de tudo isso, eles colocaram e já divulgaram e já publicizaram que quem matou a vereadora foi o batalhão lá, se não me engano, Qual que ela denunciou, o batalhão 41. Se foi, esse é o grande erro da esquerda. Esse é o grande erro. Como a gente aqui não tem visão partidária, então a gente vai mostrar aqui, botar luz nesse canhão de escuridão. Eu e o Luiz. Qual foi o grande erro da esquerda? Foi esse. Primeiro, o próprio PT saiu com a nota culpando a polícia, dada pela Gleice Hoffmann.
O pessoal da mesma maneira. Só que polícia não é milícia. Dilma Rousseff Bandido disse... não é polícia. Então, quem pode ter matado a vereadora? Eu vou dizer para vocês quem pode ter matado a vereadora. Eu vou afirmar quem matou a vereadora. A milícia, o crime organizado ou a polícia. Mas precisa investigar para saber quem matou. Eu não posso, hoje aqui, de forma irresponsável, um homem da imprensa, ou agressor para o presidente do partido, ou o presidente do PSOL, ou seja lá quem for, dizer que foi a polícia sem ter nenhuma prova disso. Esse é o grande erro. Aí o outro lado, a direita brasileira, que defende os policiais e lembra desse dado que o Luiz deu. Qual foi, Luiz? Repita aí. No Rio de Janeiro já morreram 30 policiais só esse ano, enquanto o telespectador estiver assistindo o nosso programa domingo. Por exemplo, a polícia e a direita revoltada, porque policiais são mortos por bandido e ninguém fala nos direitos humanos que eles têm, que é uma coisa importante. Lembro, falar em direito humano é uma coisa importante. Não vamos com essa máxima de direito humano, é coisa de bandido, não. É para ser, o direito humano é para todo ser humano. Mas a direita revoltada, uma parte da direita, eu não acredito ser a direita toda, não, a parte pior dessa direita, saiu com ataques tristes. Demagogas. Eu não sei nem classificar, foi mais cruel, com uma pessoa que não está viva, que já morreu, que foi assassinada, que a família está destruída, né? Que tem uma filha que diga de passagem. Diga de passagem, Carlos, eu vou aqui lhe interromper. O posicionamento do Papa Francisco foi espetacular, né? Claro! Ligou para a família, ligou para a família. O assunto, como a força da esquerda é muito grande no mundo para mobilizar, o assunto se transformou numa pauta nacional de mídia. Internacional de mídia. E o brasileiro ficou no meio disso. Eu recebendo aqui coisas horríveis contra a vereadora, e outras transformando a vereadora no mártir, quase uma santa. E vereadoras igual a ela, com a mesma coisa que ela faz, existem milhares. Existem vereadores no Nordeste que sofrem 1000 vezes mais do que essa grande vereadora que foi morta sofre, todo dia, enfrentando prefeitos corruptos, denunciando e sendo ameaçado de morte. Quadrilhas, e sendo ameaçado de morte. Agora, é preciso ser dado à família e à vereadora o reconhecimento de uma mulher corajosa da periferia que lutou contra o crime organizado e contra a morte de pessoas humildes, que acontece muito mesmo nas periferias e muitas vezes feita por policial. Às vezes de forma deliberada, né, Luiz? E às vezes por engano. Agora, é preciso, só para terminar, Luiz, para tu ficar à vontade para falar o seu comentário sobre esse assunto. O que eu quero dizer é que nem o céu, não é nem tanto o céu, nem tanto ao mar. Vamos procurar aí um meio, porque não dá para a gente viver nesses extremos. A vereadora era uma vereadora decente, que tinha posições diferentes, porque a esquerda tem posições diferentes, e a direita precisa respeitar. Se a vereadora defendesse bandido, coisa que ela não fazia, não poderia... Tem uma morte tão trágica. Não poderia. A morte dela não seria justificada. Porque a morte de ninguém é justificada por nada. A vida é a coisa mais importante. Então, é importante essa luz nesse canhão de escuridão que está se tornando qualquer discussão no nosso país, infelizmente feita toda nas redes sociais. Né, Luiz? Em 1983, quando o Brizola assumiu, ele criou uma polícia cidadã. Então, ele não deixava que a polícia tentasse bater nos membros da comunidade, ou chacoalhar, tirar dinheiro. E o que aconteceu? Ele fez essa política de 83 a 86. De alguma maneira, teve um lado positivo. Qual foi? Impedir que cidadãos comuns, sérios, que trabalham, estudam, fossem molestados ou atacados pela polícia, que indiscutivelmente não estava ali para protegê-los. Mas o efeito colateral, as quadrilhas, os grupos do morro se fortaleceram e começaram a descer para o asfalto. Quando Moreira Franco assumiu de 87 a 90, prometendo um combate efetivo, forte, quando a polícia tentou invadir os morros, já encontrou os meninos muito bem armados. Brizola volta, de 91 a 94,
tenta reimplantar uma polícia cidadã, mas não encontra mais espaço, porque literalmente os morros já haviam se tornado áreas mesmo, não independentes, mas estados paralelos ao governo estadual. Brizola centraliza no combate ao jogo do bicho. Aí é interessante, a juíza Denise Frozar, que foi deputada federal e chegou a disputar o segundo turno com Sérgio Cabral em 2006 para o governo, disse uma coisa interessante. Quando o Brizola prendeu a cúpula do jogo do bicho, ele implodiu e a violência aumentou. Por quê? Porque quando a cúpula foi presa, no lugar de surgir uma nova cúpula, surgiu várias lideranças medianas que começaram a brigar entre si. Mas aí não era mais jogo do bicho, era tráfico. Era o tráfico. Mas o jogo do bicho... Deixa eu dizer mas aqui... Mas para encerrar. Então, o que acontece? Esse processo no Rio de Janeiro é uma história de quase mais de 30 anos, Frederico. É verdade. E ela defendia... Ela defendia as causas da esquerda que o pessoal defende. Eu mesmo tenho simpatia enorme pelo pessoal. Enorme. Um dos maiores amigos que eu tenho aqui na Assembleia Legislativa é o deputado Renato Rosendo. Um homem de bem, né? E é um dos melhores caráteres e dos homens mais dignos que tem na Assembleia Legislativa. Em todos os sentidos. Honesto, trabalhador, capaz, inteligentíssimo. Mas tem algumas causas do pessoal e dele que eu acho que são equivocadas. Que eu não defendo. Talvez por isso eu não pudesse nem que eu quisesse fazer parte do partido. Tinha até vontade porque é um partido muito vivo as suas discussões. Mas olha, defender o aborto, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Mas defender o aborto é uma causa do pessoal, cara. É uma causa do Fernando Henrique Cardoso. Entendeu? É uma causa do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso defende o aborto. Não diz abertamente, mas todo mundo sabe que defende o aborto. Já disse outras vezes aí. Ideologia de gênero é uma causa do pessoal. A própria vereadora estava marcado um casamento entre ela e a companheira. Pois é, eu vivo com a companheira há 7 anos. É uma causa do pessoal. É errado ou certo? De acordo com o seu pensamento, meu irmão. Vive uma democracia. É uma causa do pessoal. Legalização da maconha. É outra causa que muitas pessoas do pessoal defendem. A discriminação da droga. Inclusive o Fernando Henrique também. Então eu estou querendo justificar que aí, nessa postagem que mandaram para mim, heroína, o caboclo de quem? Meu irmão, essa posição política está em todo canto. Não é só ela que tinha, não. Vem mais. Defende traficantes e criminosos. Aí para mim é mentira. Ela não defende traficantes e criminosos, né? Ela defende as pessoas que vivem na periferia, que muitas vezes são tratadas como criminosos e traficantes, Deixa eu dar um parênteses sem aqui. ser. Deixa eu dar um parênteses Só para terminar aqui. Cultura anticristã. O Fernando Henrique também é ateu. Ateu não acredita só em cristão, ateu não acredita em nada. Né? Aí, contra valores familiares. Eles acreditam numa nova família. A família mesmo, real, existente, criada pela igreja, é um homem e uma mulher que criada por Deus, né? No início da humanidade, é um homem e uma mulher que se juntam para procriar. Né? Mas hoje existem vários tipos de famílias, é o que eles acreditam. Eu estou dizendo isso aqui para dizer, nada do que ela defendia justificaria qualquer agressão, a mínima que fosse. Imagine, por isso que eu estou horrorizado, Luiz, com a loucura que está sendo postada pela direita brasileira. Olha, deixa eu só terminar que eu quero que você vai entrar nesse assunto. Só terminar aqui. Porque é aumentar. Não aumentar agora é eleição presidencial. E tudo da morte da vereadora virou eleição. O que acontece? Estão reclamando, inclusive o senador do Rio de Janeiro, do PT, o senador do Rio de Janeiro do PT, Lindenberg Farias, e o deputado Freixo, e perdeu a eleição para prefeito. Estadual. E muitos outros, estão querendo uma declaração do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse que não vai falar, porque se ele falar, dá polêmica. Mas quem está essas coisas aqui, questionando se ela é heroína ou não, são os bolsonistas. Nitas, chama? São os mitos. Bolsonitas, os eleitores do mito. A bola está contigo.
Ô, caro Federico, hoje qualquer vereador, ou de Fortaleza, ou do Rio de Janeiro, se ele trabalha numa comunidade humilde, ele está em contato direto com as facções criminosas. Às vezes, até para fazer uma reunião numa determinada parte da comunidade, ele tem que pedir licença. Verdade. Isso não quer dizer que ele esteja envolvido junto com eles. Ele não tem a saída, né, Luiz? Não tem. Até mesmo, é o que eles dizem, até mesmo as pessoas do pessoal aqui, ou talvez a própria vereadora que é mais perto da população, ela talvez tenha algum contato para poder até entrar lá, né, Luiz? Você está querendo dizer isso, né? Não, às vezes, por exemplo, se eu e você formos em determinada comunidade, se um padre, ou um pastor, uma liderança comunitária não intermediar a nossa entrada, a gente não entra. Pois é, você se lembra do Michael Jackson? Esqueceu o Michael Jackson? Falecido em 2009. O Michael Jackson, para mim, uma das figuras e também Emblemática, né? emblemática, revolucionou o mundo em todo sentido, no mundo cultural, da dança, pop, essas coisas. Mas na vida íntima? Né? Não, mas eu quero dizer o seguinte, ele veio para o Brasil e fez um clipe lá... Salvador. No Morro, no Rio. No Morro Salvador também fez Salvador. E para poder fazer esse clipe, pediram autorização, não foi o governo do estado nem a prefeitura, não. A facção do Comando Vermelho. Foi lá o crime organizado. Comando Vermelho. Isso abertamente, todo mundo tolerou. O grande ponto dessa história, que é importante, por exemplo, outra coisa que os bolsomitas são revoltados, é porque a vereadora foi contra, aí eu acho que ela está completamente errada, a intervenção no Rio de Janeiro. Eu sou contra também a intervenção, porque ela foi feita só parcial, era para ter sido feita total. Porque o Rio de Janeiro, ele vem sendo assaltado, dilapidado, destruído há 12 anos, ou há 10 anos, 8 anos do Cabral e 2 do Pezão. E o Pezão nada mais é do que o substituto do Cabral. Quem é o Cabral? É um cara que está condenado a 100 anos. Várias vezes, né? A 100 anos de cadeia por corrupção. Então, isso aí é um erro deles. Porque se a intervenção é ruim, e sem ela, como é que estaria o Rio hoje? Sem ela. O que vocês podem pedir, questionar, que hajam mais pessoas na fiscalização, que a comunidade participe demais, que vocês que têm mandato no Rio de Janeiro, os vereadores, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o deputado do Rio de Janeiro, participem ativamente das ações que vão fazer nas comunidades do Rio, para que a população seja resguardada. Esse é o trabalho. Não dizer que aquilo não é para ser feito. Por esse motivo, por essa falta de razão desses pensamentos, Luiz, ideológicos, antagônicos e quase xiitas que os dois lados têm, é que nós estamos nessa situação. Agora, uma coisa é interessante. Bolsonaro saiu favorecido nesse debate. Sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Porque é interessante, existe hoje, somente nos setores mais à esquerda do PT, do PSOL, do PC e do B, um ataque frontal ao Bolsonaro. E o que é que acontece? O Bolsonaro, mesmo sem abrir a boca, as redes sociais dele respondem. Aí cria-se essa batalha, na qual a primeira morte é a morte da verdade. Se cria memes de um lado e memes de outro, ou fake news, quer dizer, e fica, como você bem colocou, um cidadão de bem sem entender o que está acontecendo. E o Luiz falou uma coisa aqui que eu quero alertar você. Pelo amor de Deus, isso é um fato. O que é uma democracia? É quando você, através de uma análise, você escolhe, numa data pré-agendada há um bom tempo, que é o dia da eleição, você escolhe todos os seus representantes. E esses representantes, através da escolha popular, eles fazem o governo para esse povo. É um governo montado por o povo, na hora que escolheu, e os governantes governam para esse mesmo povo. Se não fizer, você terá 4 anos na frente para retirá-los ou para até reelegê-los. Ponto. Eu estou explicando de forma assim, muito clara o sentido da democracia. O que é que acontece? Para você tomar essa decisão, você analisa candidatos, não é isso? E você analisa candidatos através de quê? De informações, né? Perfeito. As informações você vê aonde? Agora você está me assistindo, ouvindo informações desse canal, que é um canal público, que é um canal
que nós temos a obrigação de falar a verdade e nós temos a obrigação de ser imparcial. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Pronto. E tem outros canais. E tem também internet, rádio. E para você aprender, para você ver, para você avaliar, para você entender o que é que está acontecendo no momento político nacional, para você ir lá no dia mais importante da sua vida, que é o dia do meu aniversário esse ano, que é o dia 7 de outubro, e você vai para lá voltar. Nesse dia, você vai decidir os próximos 4 anos da sua vida. E você já viu como é ruim quando a gente vota errado. Você viu o que a gente passou agora, nesses 3 anos, com 13 milhões de desempregados, com inflação, com sofrimento, com tudo isso. E, pois é. Só que acontece o quê? Mais do que nunca, a internet e, consequentemente, alguns meios de comunicação que não checam o que leem, estão mentindo. E você pode ouvir que um candidato desistiu sem ter desistido, faltando um dia para a eleição. Você pode ouvir que um candidato é pedófilo sem ser, faltando um dia da eleição. Você pode ouvir que um candidato é ladrão e foi condenado sem ter sido, após um dia da eleição. Você pode ouvir e vai ouvir muita mentira, muita coisa ruim, muita bandalheira antes da eleição. Aí, Luiz, o que é que acontece? A nossa democracia está ameaçada. Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente adentrar agora no terceiro bloco, a gente não vai discutir só isso, mas dizer que os candidatos a presidente da República precisam dialogar com a sociedade nesse sentido, de mostrar uma plataforma real da gente sair dessa crise institucional. Beleza. Pois eu vou para um rápido intervalo e volto já já com o terceiro e último bloco. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno, mas no final o benefício compensa, como a ampliação do terminal de Messejana, que vai ficar como a do Antônio Bezerra. A gente, como usuário do transporte coletivo, merecia ter um terminal como esse. Ficou confortável para todo mundo. Nos últimos 4 anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando e sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir. É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando. Prefeitura de Fortaleza. Estamos de volta com o terceiro e último bloco. Passa rápido, né? Terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Na sua TV Fortaleza, canal 61.4, aberta e digital. Na sua TV Assembleia, canal 61.3 e também canal 31.1, aberto e digital. Tá bom? Eu vou iniciar, Luiz. Eu me encontrei essa semana com o capitão Wagner na Assembleia, depois que ele fez um pronunciamento fortíssimo, né? Em resposta às críticas do PSDB, a filiação dele do OPROS, né? Ele disse que não dá, vou ler aqui exatamente a palavra dele, não dá para eu ter o PSDB me apoiando e o prefeito do PSDB declarando voto no Camilo. Reclamaram que eu saí do PR e eu vou ficar no PR com a deputada Gorete Pereira votando no Camilo. Aí eu vou pro DEM, o DEM votando no Camilo. Meu amigo, quer me fazer de palhaço? Não, comigo não. Respondeu em todo desabafo, né? Ele diz aqui o seguinte, o pré-candidato ao governo afirmou ainda que vai comandar o PROS para não ter cabresto, como outras lideranças tiveram em épocas distintas. Ah, o capitão Wagner quer comandar o partido? Eu quero comandar para ter minhas garantias, para não ter um cabresto e dizer,
Não, ele vai ser candidato agora à força, como aconteceu aqui. Todo mundo conhece a história de Marcos Calles. Eu li isso aqui tudo, para a gente poder contextualizar aqui, eu e o Luiz, né? E Luiz, o Capitão Wagner foi forte, né? O que aconteceu, para você ter ideia, só resumindo, o PSDB queria que ele não se filiasse nada, se filiasse no PSDB e confiasse na decisão da cúpula do PSDB. Ou seja, o senhor vai ser candidato, ou não vai ser candidato, vai para o senador, e ele não ficou nesse cabresto da Luiz. Na realidade, nas últimas semanas, o Capitão Wagner procurou um partido para chamar de seu. Porque o primeiro rearranjo com o PROS era um partido para servir de embrião para ele ser candidato a deputado federal. Luiz, o cara só No pode primeiro ser, momento. o cara só pode ser candidato a governador se tiver um partido, cara. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou qualquer coisa, mas o governador principalmente, que é o cargo majoritário mais importante do Estado, esse candidato tem que ter acessão sobre esse partido. Sem dúvida. Mas, especificamente, ele planejava ser candidato a deputado federal. Eu acho que ele é candidato a deputado federal. Então, ele tinha saído de uma campanha de 2016, onde deixou marcas profundas na alma dele. Principalmente porque o abandonaram no O final. abandonaram. Vamos lá. O abandonaram no final. Pode ter certeza disso. Ele não teve o apoio que a Que ele força merecia. dele, A dimensão a dele. força eleitoral, obrigado, dimensão. Luiz, a dimensão da sua candidatura merecia. A realidade é essa. Eu não sei se você concorda comigo. Como liderança, como capital político individual, é o maior do Ceará. Hoje, o maior liderança de oposição ao governador Camilo chama-se Capitão Wagner. Eu concordo com você. Porque o Tasso, eu não sei o que é que ele é. Sinceramente, eu não sei. Mas o modo do PSDB é nível nacional, né? O Tasso é a maior liderança do estado do Ceará tem, mas ele está numa postura muito indecisa. Ele tem membros dele ligados a ele pessoalmente no governo Camilo. E ao mesmo tempo critica esse governo. Então é muito complicado você saber Ou se cala, né? qual é a composição. Um dia ele disse que o governador Camilo tem jeitão de tucano, outro dia ele disse que o governador Camilo é mandado pelo Ferreira Gomes. Quer dizer, você não consegue, ele tem que... E se tem uma coisa que o governador Camilo já mostrou, que ele não é mandado de ninguém. O O Tasso... governador Camilo dialogou com o Capitão Wagner na época que o Capitão Wagner não dava nem hoje, nem antes. O Capitão Wagner é arqui-inimigo do Ciro e do Cid. E ele dialogou com o Capitão Wagner. O governador Camilo tomou decisões em relação à aproximação com alguns políticos que os Ferreira Gomes não queriam. O Luiz falou muito disso aqui, né, Luiz, durante o ano passado. Exatamente. E ele, você lembra aí, vai lembrando aí você, agora. Vamos lá, os políticos que Ele se aproximou que o Ferreira Gomes não queria. O próprio Teixeira Sati, Pronto, Tasso Gereissati, o nosso querido Danilo Forte. Danilo Forte. Depois veio o próprio Eunício de Oliveira. Pronto. O próprio Dr. Lúcio Alcântara. Exatamente, que ele sempre teve. Então, O Camilo mostrou uma se certa tem uma coisa que independência. o Camilo não é capaz de ninguém. Sem dúvida. Então, aí o governador foi muito cruel aqui, foi inclusive aqui na Câmara, né, com o governador Camilo, o senador Teixeira Sati. Então, e agora foi exposto o que já foi feito. É por isso que eu não aceito algumas coisas que são ditas, Luiz, só para impacto, né? O Ceará precisa mudar, o Ceará precisa renovar, não pode só a família mandando, com arrogância, os candidatos sendo tirados do colete do paletó. O que é que o PSDB faz agora? Vamos lá. O PSDB agora toma a atitude de não aceitar que o Capitão Wagner tem um partido para discutir com eles em pé de igualdade, para tentar formar uma chapa. Foi o que ele falou. Eles queriam que o Capitão Wagner fosse para o PSDB e fizesse o palanque do Alckmin. Na realidade, não tem oposição. Na realidade, é palanque para presidente, não é isso? Não é isso, Luiz? Vamos fazer aqui. Em 2010, você tinha um planejamento na qual um dos prováveis senadores da chapa de reeleição de Cid Gomes seria Tasso Gereissati. O que aconteceu? Houve uma interferência de Lula. Aí, na chapa oficial
de CID saiu o deputado federal candidato ao Senado, Zé Pimentel, e o deputado federal candidato ao Senado, Eunício de Oliveira. Decisão de quem, Luiz? Lula. Lula. Interessante, Então, lembro interessante. demais, eu lembro até da frase... Interessante. Eu lembro até da frase lá no programa eleitoral, né, Luiz? Quem vota num, vota no outro. E não precisa votar mais em ninguém. Em ninguém. O ninguém era o Tasso. Era ligado, Tasso. O que é que aconteceu? O Tasso, no lugar de ter procurado o Lúcio Alcântara, que na época ia ser o candidato do PR, que lançou como candidato ao Senado o empresário Alexandre Pereira, e formar uma chapa, não. Lúcio e Alexandre Pereira saíram numa chapa, na outra chapa saiu o ex-presidente da Assembleia, na época deputado estadual, Marcos Calles, junto com o Tasso. Só que era uma eleição de 2 votos. E o Tasso, de uma forma equivocada, Uma não estratégia. lançou o segundo senador. Não chegou, ou não fez uma aliança... Lá no próxima. final, que ele tentou fazer uma aliança com Alexandre Pereira. Alexandre Pereira, Mas não tinha mais espaço. espaço. Em 2014, quando o nome do senador Eunício de Oliveira é excluído, o senador vai para a oposição. Aí que a oposição se reúne num bloco, muito mais antes Cid Gomes, do que um bloco coeso, Mas e eles vai tinham- para as eleições. Eles tinham um inimigo em comum, né? Inimigo comum. Então, o que está acontecendo agora em 2018? O mesmo processo. Só que há um porém. A oposição do Ceará tem 2 núcleos. Tem um núcleo liderado por Tasso Gereissati, que, a partir dessa semana, é o coordenador da campanha nacional de Geraldo Alckmin. Quer dizer, o Ceará ficou de lado. E do outro lado você tem o deputado estadual, o capitão Wagner, que tem uma aliança estratégica com Jair Messias Bolsonaro. Porque uma parte E da sua base, vai ser aqui o palanque do Bolsonaro. PSL e PROS. É. Então você tem 2 vertentes das oposições se Sim, e o distanciando. novo partido do Cabo Sabino, né? O Avante. Avante. O Avante. Quer dizer, Deve entrar no meio desse processo aí também. exatamente. Então você tem uma pulverização de interesses. Você tem do outro lado também. Aí tem o Genesias Noronha nesse processo. Eu não sei se é mais ligado ao Tasso ou ao capitão. Na minha avaliação, acho que o Genesias está muito mais próximo de um Domingos Filho e Domingos Neto. Porque eu acho que o PSD e no caso, o Solidariedade, eles podem estar muito mais preocupados na chapa para deputado federal e estadual do que, na realidade, uma disputa. O outro que teria condição de fazer uma oposição também compor essa chapa é Roberto Pessoa, mas que perdeu o partido. Ainda está atrás de um partido para chamar de seu. É, Tentou nas últimas horas. E sofreu demais, porque Tentou nas últimas horas o PSB. O Roberto Pessoa foi aquela criatura que praticamente montou o PS, PR. o PR aqui, ele e o doutor Lúcio, né? Os dois Partido juntos. da né? República. E de uma hora para outra se retira de 2 homens desses, os desautorizam, os tratam como se eles não fossem nada. O mesmo processo do PHS, E né? é o mesmo processo feito do PHS, só que o PHS já mudou, foi para outra pessoa. Quer dizer, é uma vergonha a maneira que eles tratam o partido no país. Por isso que eu disse no início do programa, nós vivemos um momento muito ruim. Você olha para o judiciário, é podridão. Você olha para o sistema eleitoral brasileiro, ele é carcomido, podre, triste. Você vê um partido... Por que está acontecendo Vitor isso? Valim. Explique, Luiz. Saiu do PMDB e agora está no Podemos. Vitor Valim. Está no Podemos do senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias esteve aqui e também é bom te lembrar, esteve aqui, lançou um homem honrado, digno, até prova o contrário, foi governador do Paraná, o Luiz fala muito nele, com muita razão. E várias vezes experiência, senador. Está indo pelo Podemos, veio ao Ceará, esteve lá, inclusive com o meu colega Renato Abreu, fez uma entrevista na nossa TV Assembleia, uma entrevista muito boa, por sinal, e o senador Álvaro Dias, que aqui já lançou um candidato a senador, que é o Badavio. José Bardavil. José Badavio, homem da imprensa, dono da TV União, e será candidato ao Senado. Parabéns ao senador, ao Badavio, um abraço aqui, sucesso na sua campanha, só que não definiram ainda, já definiu que será uma oposição ao governo, mas não definiu ainda, né, Luiz? A composição que irão fazer com qual Majoritária partido? para governo, né? Não definiu ainda. Porque as frentes de oposição são quem? São várias. Nós falamos aqui, eu, Luiz, e vamos continuar falando. Lembra aí, Luiz? Capitão Wagner, que agora está Junto no PROS. O deputado Genesias Noronha, Solidariedade. do Solidariedade, que tem a sua esposa que também é deputada. Aderlânia Noronha. Noronha. O
o deputado federal Domingos Neto, PSD. do PSD, e a sua mãe, Exatamente. que é candidata a deputado estadual, vai voltar à Assembleia, e o seu pai, que é conselheiro, ninguém sabe, pode ser candidato, é um conselheiro que está aí Stand-by. em stand-by, porque a composição do TCM e do TCE Ainda está sendo discutido. ele ficou fora desse processo, né? Não está na ativa, está na espera para ser chamado ou não. E faltou quem, Luiz? E, como você bem colocou, tem o próprio Vitor Valim, do Podemos, nós O colocamos. Vitor Valim do Podemos, e já também é dentro dessa chapa o Álvaro Dias e o Badavio, não é isso? Exatamente. Pois é. E já é deputado federal, meu amigo Vitor Valim, que vai agora tentar uma cadeira de estadual. Não é isso? O problema é que é uma frente com vários candidatos presidenciáveis. E o choque de interesse é muito grande. O PR, que era oposição, não é mais, agora deve se compor com o governo federal ou com o governo estadual, só com um problema. Estou dizendo que o vice do Bolsonaro é do PR. E aí? Magno Mato. É o E aí? Magno Mato. Como é que fica isso? É uma confusão grande. É uma confusão grande. E para encerrar, você tem uma confusão interna no Democrata. Ninguém sabe. O DEM, ninguém sabe se continua na Com o situação Camilo. ou é oposição. Porque disputa hoje o DEM Chiquinho o vice-governador, ou vice-prefeito Bora Mauro Toga, que junto é com o ligado Chiquinho. ao Camilo, ligado ao Roberto Cláudio, Junto com o Chiquinho Feitosa. e que Feitosa e quem é o outro, Luiz? E o outro quem é? E Danilo Forte, deputado federal que quer ir para a oposição, levar o Danilo partido. Forte, Quer levar Só o que partido. o Chiquinho é ligado ao governador, né? Exatamente. O Chiquinho é ligado ao governador? É. O Chiquinho é ligado ao Ligado ao governador. governador. Ele Agora, cá, Federico, é uma coisa interessante. Durante esses últimos dias, parte de setores do Partido dos Trabalhadores não estão mais escondendo o seu desejo de que... Nós estamos indo para a eleição presidencial. Exatamente, que tem uma opção B. Não, o Luiz... E é interessante, essa opção B já virou opção C. O Luiz está falando o seguinte, algumas alas, o PT é cheio de ala, né? É quase uma escola de samba, algumas alas a nível nacional já estão querendo aderir à candidatura do Ciro. É isso que está querendo Exatamente, já dizer. abertamente. Só que, como o partido é feito de alas, isso acontece. Porque enxergaram uma coisa muito simples, Luiz? Será que dá tempo de lançar outro nome? Dá não. Dá não. E eu acho que, de alguma maneira, um caso específico do Partido dos Trabalhadores, eles chegaram à seguinte conclusão. Os candidatos que plausivelmente poderiam substituir Lula, hoje estão fora da carta do baralho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar para um nome que já tem um recall. Quem é que tem esse recall? Ciro Ferreira Gomes. Qualquer pesquisa que você coloca o Ciro sem o Lula, ele fica em pé de igualdade, tanto concorrendo com Marina Silva, com Geraldo Alckmin, e não fica tão distante de Jair Messias Bolsonaro. Quer dizer, é um cara que tem tudo para crescer. E eu acho que o Lula tem um poder de transferência ainda muito forte, pelo menos na região Nordeste. E o Ciro é o quê, o Carlos Federico? Nordestino. Tá certo. Luiz, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Obrigado pela sua vinda aqui. Esse programa, se ele tivesse mais 2 horas, ainda faltaria tempo ainda para a gente discutir. E daqui para frente vai ser assim, muita discussão em cima de eleição. Você vai ter a visão correta dos fatos, sem tendência. A nossa preocupação aqui é lhe informar de forma correta e sem viés partidário. Essa é a preocupação da TV Fortaleza e a preocupação do amigo Cássio Tirico, que é responsável por esse programa há mais de 6 anos aqui na sua TV Fortaleza e também na TV Assembleia. Agradeço a sua audiência, feliz por ela, e eu volto com certeza, se Deus me permitir, na próxima semana com mais um programa Pela Ordem. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.